Meus queridos e amados irmãos, é com grande alegria no coração que nós queremos deixar o nosso forte abraço a todos, agradecendo ao Senhor pelo grande privilégio que Ele nos confere de estarmos compartilhando juntos, aprendendo a Sua palavra. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, o seu servo, e hoje temos em pauta a questão do moderno apostolado, a chamada renovação do ministério apostólico, e também os profetas e profecias dos nossos dias. Será que ainda temos apóstolos? Será que ainda temos profetas? Meus amados irmãos, queridos amigos que nos acompanham, primeiramente graça e paz a todos. E eu peço a todos que ouçam ou leiam atentamente aquilo que trazemos no coração acerca desse tema tão perturbador, que é o moderno apostolado e as profecias neopentecostais. Por favor, não desistam de ir até o fim desta explanação. Algo que Deus me concedeu em doses generosas, motivo pelo qual eu o louvo diariamente, foi a capacidade de me relacionar de forma afetiva e respeitosa com todas as pessoas. Eu tenho trânsito bom em qualquer ambiente e desfruto do carinho de todas as classes e comportamentos humanos. Isso é muito bom, pois a defesa do que cremos, de fato, não nos confere o direito de ferirmos ou não respeitarmos aqueles que pensam ou vivem de outra forma. Por conta disso, eu tenho amigos, alguns até de infância e muito especiais para minha alma, que aderiram ao movimento G12 ou M12 e hoje se assumem como apóstolos. Suas esposas também são reconhecidas como apóstolas. São meus amigos, são meus irmãos. Eu os amo e respeito. Mas é do conhecimento de todos que há mais de 2 décadas eu venho combatendo esta prática, que apesar de toda a consideração que tenho pelos que discordam do que afirmo, pelo entendimento das sagradas letras, eu considero essa uma das mais terríveis heresias já instaladas na história da cristandade. E eu tentarei deixar isso bem claro aqui. Sei que não é fácil darmos atenção para algo que previamente já estamos inclinados a discordar, mas grande é a sabedoria daqueles que pesam argumentos na balança da sensatez. Por isso, independente de uma eventual mudança de atitude ou não, eu creio que todos lucramos ao nos permitirmos ampliar nossas análises. É justamente isso que eu lhe convido a fazer nesse momento. Sabemos que, para termos alguma organização administrativa, se faz necessária a instituição de líderes. Isso se dá em qualquer grupo de pessoas organizadas, desde um time de futebol que se reúne aos finais de semana, até empresas multinacionais. Até mesmo na família, há princípios organizacionais. Deus instituiu o homem como líder da família e não a mulher. Da mesma forma, a igreja necessita de liderança e ordem para que haja harmonia e desta forma a obra de Deus continue a fluir. Leia 1 Coríntios 12, 28. Todavia, algo bastante discutido e tratado com indiferença por muitos é a questão do apostolado. É o título de apóstolo para os nossos dias? Essa é uma pergunta importante. A Bíblia Sagrada evidencia-nos 3 ofícios eclesiásticos: apóstolo, presbítero, que também pode ser traduzido como bispo, ancião ou pastor, e diácono. Durante os séculos, podemos observar as várias aplicações do governo eclesiástico, com algumas denominações utilizando pastores, outras anciãos, bispos, e outras ainda entendem esses títulos hierarquicamente, enfim, divergindo de alguma forma no entendimento do modelo bíblico mais apropriado. Entretanto, algo que obteve mais sucesso no consenso histórico entre todas as denominações é de que o ofício apostólico não existe mais, ou seja, não houve sucessão apostólica. Existem 2 sentidos básicos para o termo apóstolo. De um modo mais geral, o termo se refere a qualquer pessoa que seja um enviado ou emissário de Deus através da igreja para uma obra especial, seja de liderança ou não. Esse significado provém da correlação entre o substantivo apóstolo e o verbo em grego que significa enviar. Nesse sentido mais geral, não há dificuldade em se aceitar que qualquer pessoa pode ser um apóstolo de Deus.
qualquer pessoa pode ser enviada, por exemplo, por uma igreja para o trabalho missionário. E nesse sentido amplo, ela é um apóstolo de Deus. Quero dizer para os amados que ao longo de praticamente 2000 anos de igreja, apesar de todas as diferenças pontuais, teológicas que há entre as denominações, sempre houve concordância no que diz respeito a isso. Só a pós-modernidade, só os dias atuais trouxeram essa novíssima ideia do recrudescimento do ministério apostólico. No Novo Testamento, porém, o sentido mais comum da palavra é o sentido técnico e restrito, se referindo a um grupo seleto dos apóstolos de Cristo. A palavra traduzida apóstolo e suas derivações, ela é encontrada 80 vezes no texto grego do Novo Testamento. E dessas, irmãos, ela tem esse sentido restrito nada menos do que 73 vezes. O sentido mais amplo, que é o de enviado, ele só ocorre 5 vezes. E dessas 5, 2 são referências ambíguas, inclusive. Ela se refere uma vez a Jesus Cristo, como está lá em Hebreus 13:1, e finalmente a 3 ocorrências que apresentam dificuldades exegéticas, podendo ter tanto o sentido mais amplo como o mais técnico, que é como está lá em Romanos 16:7 e Atos 14:4 e 14. No sentido mais amplo da palavra, isto é, quando o apóstolo significa enviado, nós podemos entender que qualquer pessoa pode ser enviada para uma missão. Agora, no sentido técnico da palavra, nós entendemos que o apóstolo tinha uma autoridade diferenciada. Seus escritos eram considerados como inspirados, conforme vemos em passagens como 2 Pedro 3:2, 1 Coríntios 14:37, 1 Tessalonicenses 2:13, 2 Pedro 3:16. Agora, os apóstolos modernos teriam essa autoridade? É uma pergunta que nós queremos fazer. Será que fariam parte do cânon bíblico os escritos, por exemplo, do apóstolo René Terranova, da apóstola Valnice Milhomes ou da apóstola Neuza Itioca? Uma outra informação é quanto aos pré-requisitos necessários para que se fosse levantado um apóstolo. Essa pessoa deveria ter sido testemunha ocular de Jesus Cristo ressurreto e ainda ter recebido tal comissionamento diretamente do Senhor Jesus. O sucessor de Judas Iscariotes deveria ter essas qualificações, conforme está registrado lá em Atos 1, 21 e 22. Depois da substituição de Judas por Matias, o último que pôde preencher esses requisitos foi Paulo, como nós vemos em Atos 9, de 1 a 6, Gálatas 1:1, 1 Coríntios 9:1, 15, de 7 a 9. Além disso, irmãos, não há registro histórico nenhum de sucessão apostólica na igreja. O movimento apostólico, como nós o conhecemos nos dias de hoje, ele teve uma forte aparição a partir de 1980 e é dividido em pelo menos 3 grandes redes: a carismática, ou neopentecostal, messiânica e judaizante. Em todas essas redes, a ênfase em batalha espiritual é muito forte. Esse movimento ensina que cada apóstolo possui autoridade espiritual sobre territórios específicos. Um é apóstolo de Buenos Aires, outro é apóstolo de São Luís do Maranhão, outro é apóstolo da Cidade do México e assim por diante. É claro que o Brasil também já está todo loteado. Pelo fato de enfatizarem bastante a batalha espiritual, doutrinas como a quebra de maldições e atos proféticos são comuns. A título de exemplo, irmãos, eu poderia citar aqui um famoso apóstolo aqui no Brasil, que na sua estratégia de batalha espiritual, resolveu delimitar as fronteiras da sua jurisdição. Como Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como leão de Judá, lá em Apocalipse 5:5, e como os leões demarcam seu território com urina, esse apóstolo começou a sair pelas ruas da sua cidade e circunscrever sua área com a sua própria urina. O mais incrível é que há quem concorde com um absurdo desses. Você consegue? Como nós podemos ver, o termo apóstolo foi banalizado e está sendo confundido como se fosse um título profissional. Será que esses homens ao menos executam o sentido mais amplo? Será que são pelo menos enviados? Será que há uma preocupação missiológica, pelo menos? A minha dificuldade, amados, em aceitar o movimento apostólico dos nossos dias reside em que os apóstolos modernos não viram Jesus ressuscitado,
não foram designados pessoalmente pelo próprio Jesus, não realizam prodígios e sinais como na época do Novo Testamento, não seguem o padrão primitivo de vida modesta, resignação, humildade moral e social. E ao contrário dos apóstolos do século I, se preocupam com a distribuição territorial. A minha conclusão é que tais pessoas se declaram apóstolos, mas na verdade nunca foram. Leia 2 Coríntios 11:13 e Apocalipse 2:2. Não é meu intuito aqui generalizar que os apóstolos modernos sejam todos falsos apóstolos, embora o sejam no sentido técnico da palavra, mas evidenciar biblicamente que esse ensino possui suas controvérsias e não encontra apoio nas Sagradas Escrituras. Digo mesmo acerca da questão matriarcal. Não é a intenção atingir o caráter de ninguém, pois até ouço boas referências de alguns. Mas embora muitos deles tenham seus corações sinceramente voltados para a obra de Deus, não há necessidade de ultrapassar o que já está escrito. Não precisamos aumentar e nem diminuir em nada o que está na Bíblia Sagrada. Antes, devemos, como bons bereanos, conferir se o que está sendo ensinado está em harmonia com a palavra de Deus. Agora, se apesar das objeções feitas, você ainda está pensando em seguir a profissão de apóstolo, então é melhor se apressar. Infelizmente, as áreas nobres do mundo já estão todas ocupadas, mas ainda existem cidades menores e sem dono, sem apóstolo. A propósito, parece que a Antártida ainda não tem apóstolo. Um continente inteiro à disposição. Será que alguém se candidata? Agora eu me permitirei, amados, entrar num terreno ainda mais controvertido, o dos modernos profetas e as suas supostas profecias. Este assunto é mais difícil de ser abordado que o anterior devido ao fato de que grande parte dos cristãos concorda que não existe mais um ministério apostólico. Todavia, por pertencerem a igrejas de linha pentecostal e terem aprendido assim, defendem ferrenhamente que ainda temos profetas em nossos dias, tal qual os profetas da velha aliança. Como na abordagem anterior, não quero ferir a ninguém. Amo meus irmãos pentecostais e não tenho como contar o número de amigos sinceros que eu cultivo neste meio, mas não deixarei de cumprir o meu compromisso com a palavra de Deus. Uma vez que o ofício apostólico não possui embasamento bíblico para os dias de hoje, o que dizer então de apóstolas? René Terranova, o famoso pai apóstolo, diz que não vê problema para a consagração delas. Algo que devemos ressaltar é que as mulheres do mundo oriental eram desprezadas, tratadas como seres inferiores que não tinham direito à voz, à educação e nem sequer eram contadas quando se queria saber quanta gente havia, quando era feito o censo. O que encontramos com frequência são mulheres com o dom de profecia. Miriam, Débora, Uda, Ana e as 4 filhas de Filipe. Além disso, Evódia, Sintique, trabalhavam com Paulo como cooperadoras. Priscila e o seu marido Áquila são chamados também de cooperadores lá em Romanos 16:3. A mesma Débora era a juíza. Outra passagem interessante é a da mulher samaritana, lá em João 4, de 27 a 29, que larga seu cântaro e vai à cidade anunciar a Cristo. Em Romanos 16, capítulo 12, Paulo também diz sobre Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Então o que enxergamos é que as mulheres cooperavam, isto é, ajudavam para que o evangelho fosse propagado, mas não lhes era atribuído nenhum tipo de título. Baseado nessa ajuda que as mulheres tanto davam no Novo Testamento, o ofício mais adequado hoje para elas é o de missionária. No caso do movimento G12 ou M12, o problema não é apenas a consagração de apóstolos e apóstolas, mas também consagração automática das esposas de pastores para serem copastoras. Ao mesmo tempo que Terra Nova não vê problemas para o ofício feminino, ele também não vê para outros títulos ainda mais controvertidos e extravagantes. Ele mesmo foi ungido como patriarca em determinado congresso da visão celular no Brasil. Não bastasse o título para ele mesmo, a sua esposa também é reconhecida no MIR como matriarca. Portanto, não espere que os apóstolos de hoje sejam humildes e resignados como os do passado. A diferença é gritante. Em Provérbios 3, versículo 1 está escrito: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos.
A palavra profecia aparece 24 vezes na Bíblia. O termo profeta, em Isaías 30:10, eles dizem aos videntes: não tenho mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Aqui representa, meus amados irmãos, a palavra hebraica shozek, que significa essencialmente vidente. E profeta é a tradução de nabi, aquele que ferve a inspiração ou com a mensagem divina, como está lá no Dicionário Bíblico Universal. Agora, segundo o dicionário Aurélio, profeta significa simplesmente homem que prediz o futuro. Como Deus precisava manter contato com seu povo, e ainda não existia formalmente a palavra de Deus, então o Senhor fez uso de homens como meio de comunicação com seu povo. O profeta era a mensagem viva, infalível e inerrante do Senhor. E hoje, será que temos homens como mensageiros infalíveis e inerrantes do Senhor? Não. Hoje, as Escrituras são a única fonte viva, infalível e inerrante de transmissão do perfeito conselho de Deus para o homem. A palavra de Deus deixa claro que aos profetas eram exigidas determinadas características espirituais para que pudessem estabelecer comunicação com Deus. Por exemplo, os profetas do deus pagão Baal praticavam determinadas condutas como danças e batiam-se em si. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe não está meditando, ou ocupado, ou viajando? Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Esse texto está em 1 Reis, capítulo 26, versículo 28. Esse era o costume pagão. Agora, no caso dos profetas de Deus, Amós, Miqueias, Isaías, Jeremias, as profecias que vinham de Deus tinham um contorno totalmente diferenciado da época de Baal. Fora estabelecida comunicação entre o Senhor e estes profetas através das aptidões de cada um. Jesus Cristo estabelecia contato espiritual com seu Pai sem nenhum tipo de êxtase, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviaste. João 17:8. Nada de pulos, nada de gritos, nada de danças, de pessoas lançadas ao chão ou de qualquer forma de histeria e escândalo. O Antigo e o Novo Testamento fazem referência à figura do falso profeta. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Isaías capítulo 9, verso 15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24:24. Com certeza, o que eu tenho a dizer sobre o dom de profecia não vai agradar muitos cristãos. Eu tenho entendimento que o dom de profecia, tal qual o vemos nas Escrituras da Velha Aliança, não existe mais. Assim como os apóstolos, os profetas deixaram de existir. E hoje, a funcionalidade da igreja está sujeita à autoridade das Escrituras. A nossa profecia, a sua profecia, meu amado irmão, é a Bíblia. Paulo, escrevendo às igrejas dos Efésios, afirma que os mistérios do Senhor foram revelados somente aos apóstolos e profetas, e não ao homem. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Efésios capítulo 3, versos de 3 a 5. Meus amados, as profecias foram dadas aos apóstolos e profetas como forma de estabelecer as bases da doutrina da igreja, bem como a fé. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular.
Esta passagem das Escrituras deixa bem claro que a figura dos profetas não existe mais, pois eles desaparecem juntamente com os apóstolos que estabeleceram o alicerce da igreja, sobre a qual nós cristãos somos pedras vivas. A igreja não está mais nos seus alicerces, irmãos. A igreja foi edificada. Portanto, não há mais necessidade nem de apóstolos, nem de profetas. Jesus, falando aos seus discípulos, afirma que a lei e os profetas profetizaram até João, e de agora em diante estão sendo pregadas as boas novas para a entrada no reino de Deus. Lucas 16:16. Profecia é a Bíblia Sagrada. O que se faz em muitas igrejas nos dias atuais é uma verdadeira heresia. Pessoas que não conhecem a palavra afirmam que receberam de Deus uma profecia e depois que tal fato aconteceu em razão da profecia recebida do Senhor, ou que tal fato irá acontecer. Eu repito, não quero ferir a ninguém, mas não há base bíblica que sustente tal coisa como sendo verdadeira. E quero deixar alguns versículos para a reflexão de todos. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. 1 Coríntios 13:8. Em 2 Pedro 1:20-21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A profecia é o que está na palavra, na Bíblia. E 2 Coríntios 11:14, um alerta. Não é de admirar, pois, que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Cuidado com os profetas de hoje, com os apóstolos de hoje. Cuidado. Portanto, meus amados, não existem mais profecias e nem profetas nos dias de hoje. Os profetas foram fundamentais para a formação da doutrina da igreja. Assim, meu conselho é que busquemos com apego santo e coração humilde a verdade revelada nas Escrituras. Quem lê, estuda e pratica a palavra de Deus não precisa de nenhum profeta, de nenhum guru, de nenhum apóstolo. Quem deseja ser profeta em nossos dias, faça como Paulo ensinou aos irmãos em Corinto. Aplique-se e dê prioridade à pregação da palavra de Deus. Um fortíssimo abraço. Deus abençoe você e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.